Estamos de volta pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, realizando mais uma etapa fundamental do processo eleitoral, debate com os candidatos a governador, fazendo com que você, eleitor, tenha mais condições de se informar e avaliar melhor na hora de votar. Neste quarto bloco, as regras são as seguintes. No quarto bloco, candidato pergunta a candidato a sua escolha. Será feito o sorteio do primeiro candidato a perguntar, já definindo-se a sequência dos demais em sentido horário. O candidato terá 30 segundos para formular a sua pergunta. O candidato escolhido terá 2 minutos para a resposta. Será concedido 1 minuto para a réplica. Finalmente, será concedido o tempo de 30 segundos para a tréplica. Quero lembrar aos candidatos que eles terão escolha livre para escolher quem responderá a sua pergunta. Porém, eles não poderão, de acordo com as regras do debate, repetir a pergunta feita no bloco anterior. Então, vocês podem fazer perguntas para qualquer um dos candidatos, menos aquele ao qual o senhor já perguntou, o senhor e a senhora já perguntou no bloco anterior, correto? Então, vamos lá, vamos sortear o primeiro a perguntar neste bloco. O primeiro a perguntar é o candidato Wellington Dias. Candidato, o senhor pode escolher qualquer um, menos o governador Zé Filho, que foi a quem o senhor dirigiu a pergunta no bloco anterior. Eu escolho o candidato Daniel Solon. Candidato, nós temos no Piauí uma quantidade significativa de pessoas que têm alguma deficiência, mesmo tendo uma estrutura trabalhada, que infelizmente não avançou, mas nós temos ainda muitas carências. E a pergunta que eu faço é, sendo eleito, qual a proposta que o senhor apresenta para essa área da pessoa com deficiência? Eu aproveito a pergunta para saudar aqui a Idelbran, um deficiente que mora no Parque Walferraz, um apoiador da nossa campanha, e ele inclusive fazia o tratamento no CI. Quando começou a melhorar um pouquinho, ele foi tirado do CI e mandaram ir para outro lugar, ou seja, interrompeu o tratamento, a situação dele piorou de vida e mostra exatamente a falha dos governos que estão aí, e também o seu, Wellington Dias, que não atendeu com satisfação a essa importante pauta que é da pessoa deficiente. Basta ver também que o próprio CI, que poderia ser uma experiência importante, acaba sendo um modelo de gestão privatizada, onde os trabalhadores lá do CI estão há 2 anos sem reajuste salarial. Isso por quê? Porque através de uma OCIP, que é uma organização social, tal qual o prefeito Firmino Filho quer fazer, de privatizar a gestão, não faz concurso público para os profissionais de lá. Então, o que é que nós defendemos para os deficientes físicos? Defendemos as políticas de acessibilidade, garantia de verba real para que as pessoas com deficiência, começando pelo transporte dessas pessoas, a questão de atendimento de fato, para que elas possam chegar a um tratamento e possam continuar um tratamento e não interromper um tratamento, como o exemplo que eu coloquei. O exemplo de Idelbran é apenas um exemplo, mas essa é a realidade cruel de milhares de pessoas hoje com deficiência que não têm o acesso de fato o tratamento que tanto precisam. Isso mostra exatamente que o governo não tem essa prioridade de atender aos mais pobres e sim aos grandes empresários, destinando verbas exatamente para esse setor e tirando das áreas sociais. Eu devo dizer, aliás, da sua própria fala, você começou dizendo que o Idelbran reconhecia que estava fazendo o tratamento no CI, já estava inclusive melhorando quando foi interrompido. Enquanto fui governador, nós trabalhamos. Primeiro, eu reconheço aqui a eficiência do trabalho prestado lá pelo CI e pela rede, tanto na área da educação como na área de saúde. Segundo, nós vamos trabalhar para garantir o completar dessa rede, inclusive garantindo a descentralização
principalmente para as macro-regiões de Parnaíba, Floriano, Picos, Bom Jesus, Corrente, ou seja, na região mais ao sul, e nas regionais. Garantir as condições, enfim, de ter esse atendimento que hoje tem em Teresina, em outras regiões do estado, é um compromisso. E sempre, é claro, com muita eficiência. Hoje atende a cerca de 70 mil pessoas. O reajuste, por exemplo, é porque não foi feito o pagamento devido que nós vamos atualizar. Olha só o que está acontecendo. É isso que vai acontecer. O exemplo do CI, caso seja aprovado o projeto do Firmino Filho, que privatiza a gestão dos hospitais aqui em Teresina. Os servidores vão continuar vão ser terceirizados, vão ser precarizados a relação de trabalho, não tem segurança sequer do pagamento e nem do reajuste salarial. Basta ver o exemplo aqui do CI, que tem que ser retomado a questão da fazer concurso público para o CI, para melhorar, inclusive, a situação salarial dos trabalhadores que lá desenvolvem seu trabalho. De acordo com a sequência estabelecida em regra, o candidato a perguntar agora é o candidato Maquilandel. O senhor pode escolher um dos candidatos menos Maquilandel, menos Zé Filho, a quem o senhor já fez pergunta no bloco anterior. O candidato Wellington Dias. Nós temos o Porto de Luiz Correia, que espera quase 100 anos a conclusão da obra. Nós tivemos um gasto já de mais de 100 milhões, precisaríamos mais de uns 60 milhões para concluir, mas refizeram o projeto para ampliando o custo em 400 milhões. Por que essa obra nunca foi concluída? Qual a explicação, levando em consideração que você estava no governo e o governo Lula era o presidente, por que essa obra nunca foi concluída? Eu agradeço pela pergunta e considero uma das obras prioritárias do estado. Nós somos o único estado que tem litoral, ou seja, que tem acesso ao mar, que não tem um porto. O que nós fizemos na época? Primeiro, o porto tinha sido repassado para o setor privado, para a Inace, que era uma empresa do Ceará. E ali, pelo Ceará, essa empresa segurava, sustentava a não devolução do porto e nem uma obra ali foi feita. Estava com 23 anos paralisada, nós retomamos, pactuamos com o presidente Lula. Como a gente não tinha um projeto pronto, nós fizemos um projeto inicial para recuperar a estrutura existente e, enquanto fui governador, trabalhamos essa recuperação. O objetivo era que aí o Estado fizesse o projeto e fizemos. O projeto era de 80 milhões, depois apareceu, depois que eu saí, um projeto de 400 milhões, judicializaram. O resultado é que não foi feito a obra. Lá tem uma parte lá de concreto que foi aplicado, que foi compreendido que não era adequado àquela situação da água do mar, então precisava tecnicamente ser desfeita, ou seja, é um problema de gestão. Como gestor, eu quero assumir o mandato, se Deus quiser, retomar os entendimentos e as condições para retomar essa obra do porto. O porto, junto com a ferrovia, em direção à capital e em direção ao sul do estado, como falei aqui, é parte dessa estrutura necessária para o desenvolvimento. Assim como a Marina, ali em Luiz Correia, e o porto de Tatus, ali na porta de entrada do Delta. Eu compreendo que essas obras são necessárias para o desenvolvimento dessa região de Ilha Grande, Luiz Correia, Cajueiro da Praia, Parnaíba, Buriti, ou seja, toda aquela região do território de desenvolvimento do litoral. E com certeza é assim que vamos trabalhar. Bom, candidato, a Polícia Federal estava investigando aquela obra. Foi constatada dispensa de licitação, sobrepreço, foi constatado material de baixa qualidade na utilização da obra. Inclusive, alguns assessores seus da época, do seu governo, foram indiciados nesse inquérito da Polícia Federal e hoje estão com os bens indisponíveis na Justiça. Então, o problema do porto, então entendemos que esse problema do porto passa por outro ângulo e não questão simplesmente administrativa, porque se fosse só administrativa, o seu governo, o governo Dilma, para concluir as obras da Copa, criou um regime diferenciado de contratação que flexibilizava a lei de licitação, que por sinal também foi um crime, porque levou os gastos da Copa de 2 bilhões para 8 bilhões. Mas, no entanto, mesmo com isso, vocês não conseguiram dar conta da conclusão do porto de Luiz Correia.
Eu devo esclarecer que, na verdade, a licitação teve. O questionamento é porque apenas uma empresa teria concorrido na licitação. O que eu posso lhe dizer é que para isso que existe a justiça. Se tem uma denúncia, se faz a investigação, ou seja, o que eu posso lhe afirmar é que não há nenhuma pessoa condenada e cada um vai ter que responder. Da minha parte, o que eu quero aqui ressaltar é o compromisso de, ao assumir o mandato, tomar as providências para retomarmos a obra do Porto que está no PAC. Pergunta agora do candidato Mão Santa. Candidato, o senhor pode escolher qualquer um dos candidatos aqui, menos o candidato Wellington Dias, a quem o senhor dirigiu pergunta no bloco anterior. Governador Zé Filho, eu apanhei muito do seu avô de cinturão, e ele dizia que quem mente rouba. A minha mentira era medo de dentista, mas eu vi esses 12 anos muita mentira. Então aí eu me apresento para reconstruir, trazer a verdade para o Piauí. Atentai bem, umas marquetes, as coisas mais lindas. Lá no Tatu tinha até helicóptero, aeroporto. Praia do Coqueiro, ali em Pedro II. E indústria. Vamos lá, candidato, resposta. Eu agradeço a pergunta do candidato Mão Santa e é isso que a gente tem dito. São essas diferenças que o povo do Piauí tem que compreender. Né? São obras inacabadas que ainda estão lá para serem vistas. Né? Foi falado aqui no Porto dos Tatus, obra que começou há muito tempo, que estão lá, por questões várias. Né? O Porto de Luiz Correia, eu acho que as pessoas nem aguentam mais ouvir falar sobre isso, porque acha que ninguém acha que isso é balela até, mas é um assunto que a gente não pode deixar debaixo do tapete, pela sua importância. Mas é uma obra que está sendo investigada pela Polícia Federal, é uma obra que está sendo objeto de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União. Então, são essas coisas que o povo do Piauí não aguenta mais, são essas mentiras. Mas eu quero aqui aproveitar também, mais uma vez, para lembrar o povo do Piauí essa importância dessa mudança, né? A mudança desse regime que o povo não aguenta mais, daquilo que só se falava que se estava tudo bem, que não tinha problema nenhum, que tudo era mil maravilhas e que tudo funcionava e que na realidade não funcionava nada. A maioria desses problemas que ainda enfrentamos hoje ainda são oriundos desses governos, né, que passaram vários anos e que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. E agora querem chegar com a solução, com a varinha mágica, e dizer que vão resolver esses problemas. E ninguém tem essa solução. Ninguém tem essa solução. Nós queremos, olhando no olho de cada um, com o coração assim aberto, com a vontade de fazer e de construir esse novo Piauí, que eu peço o apoio de vocês. Candidato Mão Santa, réplica. Pois é, o que me traz aqui é reconstruir o Piauí, principalmente o Estado cristão, da virtude, da verdade. Olha, anunciado data marcada, as fábricas, a minha existe. Eu governei e trouxe 270 fábricas para o Piauí. Está lá Bung, está lá de cimento, a do João Codino, 27 de castanha, essas de Guaraná, de bebida, depois de cervejas várias, e as nossas fábricas estão aí. Agora, o que eu vi de data marcada para inauguração de coisa, de hidroelétrica, de porto, de aeroporto internacional, de fábrica de Suzano, então plantou-se nesses 12 anos a mentira. E a mentira tem pernas curtas. Abraham Lincoln disse, você pode enganar poucos, muito tempo, muitos pouco tempo, mas não pode enganar todo mundo, todo o tempo. O Piauí está bom de acabar essa enganação. Réplica. É isso que eu peço a Deus que ilumine, ao povo do Piauí, a todos nós, que veja justamente isso. Deus tem que iluminar o povo do Piauí para cada vez mais ver que já chega disso. O Piauí precisa andar para frente, não pode mais fazer como caranguejo, que anda para o lado e anda para trás. Temos que construir esse estado mais alegre, um estado de escola de tempo integral, de mais saúde, de mais segurança. Agora, aqueles que já tiveram oportunidade,
Agora, a pergunta é do candidato Zé Filho. O senhor pode dirigir a pergunta a qualquer um dos que estão presentes, menos ao candidato Wellington Dias, que o senhor perguntou no bloco anterior. Perguntar ao Mark Landel. Mark Landel, eu continuo preocupado com a geração de emprego no estado do Piauí, que eu acho que é uma das grandes questões ainda do nosso estado. Queria saber qual era o compromisso do seu governo com a geração de emprego e renda no nosso estado. Primeiro, nós não entendemos que a geração de emprego no Piauí vai passar pela atração de grandes grupos empresariais para o estado, concedendo isenções fiscais e degradando o nosso meio ambiente e explorando o nosso povo. Entendemos que a geração de trabalho no nosso estado vai passar pela implantação de agrovilas, com todo o apoio de infraestrutura, oferta de água, de energia, financiamento, assistência técnica, e aí temos que revitalizar o Emater, que vocês sucatearam. Temos que garantir um financiamento próprio para esse pequeno agricultor. Temos que garantir um financiamento e a implantação de agrovilas cooperadas para garantir a agregação de valor a essa produção agrícola que vamos promover no estado do Piauí. Temos que produzir também possibilidades de emprego nas cidades, com criação de um banco popular de fomento ao micro e pequeno empreendedor individual ou cooperados também, garantindo centenas de milhares de empregos de trabalhos, postos de trabalho nas cidades. Temos que garantir a exploração de nossas riquezas naturais por meio de uma criação de um consórcio público para garantir a exploração dos minérios e, ao mesmo tempo, garantir a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do nosso estado, na medida em que esse consórcio público garantirá nos seus recursos que serão adquiridos na exploração desses minérios, a preservação ambiental, o financiamento das agrovilas, da agricultura familiar, garantirá o desenvolvimento local do município que está garantindo a exploração daquele minério, e também através de concursos públicos, queremos garantir um emprego público. Réplica. Eu concordo em parte com o candidato, mas nós temos que entender que o Piauí não produz nada. 90% do que nós consumimos, candidato, vem de fora. Então, um estado que não produz, ele não pode estar gerando emprego. Então, nós temos que incentivar os micros, os pequenos empresários, as indústrias, porque essas pessoas, eles geram emprego sim. Eles geram emprego. Isso, nos outros estados, nós estamos vendo isso acontecer. Não adianta a gente não querer ver isso, né? Bem aqui em Sobral, nós temos um exemplo. Uma pequena fábrica da Grandene emprega 15 mil pessoas e mudou a realidade daquela cidade. E isso é o que nós queremos aqui para o estado do Piauí, como exemplo da Suzano, que iria se instalar aqui e que, infelizmente, ela foi para o estado do Maranhão. Então, se ela estivesse aqui, eu tenho certeza que tinha mudado a história aqui de Teresina. Réplica. É importante lembrar da empresa Suzano, que atraíram para o Piauí, cedendo isenções fiscais, porque nós nos propomos a auditar todas as isenções fiscais concedidas pelo Estado. Porque esses recursos concedidos a grandes grupos empresariais, o Estado está sentindo falta. Lá para o cidadão, que está faltando saúde, a educação, a segurança pública e de qualidade. Dessa forma, vamos também rever todas as terras que foram apropriadas pela Suzano para ser desapropriada a fim de reforma agrária. Pergunta agora é da candidata Lourdes Melo. De acordo com as regras, a senhora pode perguntar para quem a senhora desejar, menos ao candidato Wellington Dias, que a senhora perguntou no bloco anterior. Eu vou perguntar para o candidato governador. Zé. Olha, é o seguinte, candidato, eu quero saber do senhor o seguinte: todos os candidatos aqui falaram em aumentar mais repressão, mais polícia. Inclusive, o candidato do pessoal que se diz socialista defender aumento de polícia, que é o braço armado do sistema capitalista, para a população. E as cadeias estão cheias de pobres e de negros. Eu quero saber do senhor o seguinte: o senhor vai investigar o caso das mulheres que foram esquartejadas? A candidata, no outro debate, já tinha
me feito essa pergunta e eu fiquei até da gente marcar uma audiência que ela quer levar as pessoas para terem uma audiência conosco como governador do estado que sou. E eu estou aberto para a gente marcar essa data. Acho muito importante isso, porque aqui a gente se preocupa muito, às vezes, com as pessoas que estão lá presos, com as pessoas que estão nas delegacias, e às vezes a gente não se preocupa com as vítimas, né, com as famílias das vítimas. E isso é uma questão que nós vamos estar defendendo também, candidata, porque eu acho que é muito importante o Estado dar uma assistência também para essas pessoas, porque os direitos humanos gostam muito de olhar para o preso que está lá, que está sofrendo, que está não sei o quê, mas esquece da família das vítimas, que foi quem realmente sofreu o ataque, que sofreu a agressão, que foi estrupada. E isso tudo é que o Estado também tem que ver, e o nosso governo vai ver isso. Como a senhora está falando, eu acho que a senhora tem toda a razão. Eu quero lhe dizer aqui que eu faço questão de atendê-la, de chamar a nossa área de segurança para saber o que é que já está sendo feito e nos comprometer para que nós vamos determinar todo o empenho da nossa área de segurança para apurar esse caso. Eu também sou consciente que nós temos que apurar, temos que dar uma resposta à sociedade, porque no nosso governo nós não vamos permitir e admitir esse tipo de coisa. Eu acho que nós temos que trabalhar para dar essa resposta à sociedade. O governo ele tem que prestar segurança para a sociedade, principalmente para as mulheres, que na maioria das vezes são mais desprotegidas que os homens. Então, candidato, tem também uma mulher que foi assassinada no seu local de trabalho, está com mais de ano, Ione Souza, o inquérito nunca foi concluído, e nem a família indenizada. Mas eu queria aqui também colocar que a polícia do PT bateu nos trabalhadores, a polícia do PMDB bateu nos trabalhadores, a polícia... o poeta também defendeu aumento de polícia, mais repressão, mas o que me envergonha é o candidato do PSTU mandar bater em mulher dentro do sindicato dos servidores municipais. E ainda ser contra a juventude que luta, como chamar de vândalos, e defender repressão para os black box, como ele fez junto ao candidato dele, do partido dele, Zé Maria. Antes da tréplica, o candidato Neto Sambaíba se julgou ofendido, quer direito de resposta. Eu gostaria de saber se os advogados concordam com o pedido. 2 votos não. Vamos seguir com a tréplica, candidato. O senhor também está... Mais um pedido agora ao candidato Daniel Solon, que se julgou ofendido na fala da candidata Lourdes Mello. Vamos mais uma vez saber o julgamento. Aí sim, o senhor tem 1 minuto para o direito de resposta. Eu queria dizer, professora Lourdes, que o que está em disputa aqui hoje é um projeto de poder para a classe trabalhadora, para o povo pobre e a juventude do Piauí. Não é uma disputa de sindicato. Eu não vou entrar aqui nas mentiras que a senhora disse. Respeito, inclusive, a senhora... Lá no respeito, inclusive... Apanhamos lá. Eu queria ter o direito de continuar. Inclusive, parar o tempo aí, porque fui prejudicado. Vamos retomar o tempo aí. 1 minuto para que o senhor exerça o seu direito de resposta, por favor. Então, o que é que nós realmente falamos com relação a isso? Hoje, no Piauí, as mulheres estão sendo mutiladas, assassinadas, e quando o governo quer cortar verbas para favorecer os banqueiros, o juro da dívida pública, corta de quem? Das políticas de atendimento às mulheres. Corta da questão da segurança das mulheres, corta das casas-abrigo, enfim, não dota as delegacias de mulheres dos equipamentos necessários, não dá assistência psicológica às mulheres que são estupradas, que são a família que também sofre esse tipo de problema. Então, essa é a nossa denúncia. Infelizmente, hoje o governo do Piauí gasta mais dinheiro com propaganda do que com assistência à mulher, e é por isso que a gente vê a escalada também da violência contra as mulheres e do machismo, e não só do machismo, mas também da lesbofobia, da transfobia, que mata centenas de gays e lésbicas aqui em Teresina, no Piauí. Com essa tréplica do candidato Zé Filho. Eu concordo com a
com a nossa candidata e digo que eu me comprometo aqui, se tiver a nossa polícia, no nosso governo, estiver fazendo isso, tratando o povo com violência, principalmente os trabalhadores, nós iremos tomar as providências. Isso aí é uma coisa que o governador Zé Filho não admite. E se nós tivermos, se soubermos quem foi, nós iremos procurar os culpados e irão responder pelaquilo que estão cometendo, pelos atos que estão cometendo. Isso aí, candidato, você pode ter... Agora a pergunta é do candidato Daniel Solon. O senhor pode escolher qualquer um, menos o candidato Zé Filho, a quem o senhor dirigiu pergunta no bloco anterior. Pergunta ao senador Wellington Dias. Senador, a gente tem visto aí que os idosos eles têm sofrido bastante nos últimos anos, sobretudo depois da onda neoliberal iniciada com Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e tomada também com relação ao PT, que tem a ver com a questão da reforma da Previdência, a questão do fator previdenciário e que está cada vez mais difícil aos idosos sobreviverem. Qual a sua política para os idosos? É continuar arroxo com relação aos idosos, dificultar a vida do trabalhador? No caso da proposta nacional, na verdade, se tratando de reforma da Previdência, junto com o senador Paim, eu assino uma proposta que trata sobre fator previdenciário e trata, na outra ponta, sobre o desconto de previdência, né? E tínhamos ali exatamente o Fundo Social do Pré-Sal como a fonte para poder calçar essa política. Em relação ao Estado, nós vamos retomar um projeto da política do idoso. Quando eu assumi o mandato, nós tínhamos uma situação no Piauí, para citar apenas um exemplo, em que a Vila do Ancião estava fechada com intervenção. Nós ali buscamos a Vila do Ancião para o controle da gestão pública estadual e ali fizemos um investimento, inclusive um investimento em que inclusive alguns voluntários participaram, mas com recursos públicos, e deixamos ali em condições de financiamento. O que nós vamos trabalhar é para que, a exemplo da Vila do Ancião, de Teresina e de outras cidades, a gente possa fazer uma expansão. Há um fato concreto: nós temos uma população idosa crescente e há necessidade de cuidar de idosos em situações precárias, que estão abandonadas, cuidar daqueles e daquelas que precisam de oportunidades de lazer e os que precisam de oportunidade da saúde, principalmente. Implantando a área da geriatria, que vamos ter que ter profissionais qualificados para o atendimento na área da geriatria em diversas regiões, onde tem os hospitais regionais, especialmente as unidades de alta complexidade. A própria presidenta Dilma, ela trabalhou a criação da rede Cegônia, cuidando dessa parte da criança, e a rede relacionada ao idoso na área social e de saúde. O governo do PT teve a oportunidade de acabar com o fator previdenciário, que diminui o valor das aposentadorias e também dificulta o trabalhador ao se aposentar. Infelizmente, o governo do PT vetou o fim do fator previdenciário. E também foi o mesmo governo do PT que fez a reforma da Previdência, que fez com que os aposentados passassem a pagar pela aposentadoria, depois de aposentados. Inclusive dentro do governo Wellington Dias, apoiado pelo então deputado também Zé Filho, da base aliada, que agora estão querendo aí se separar. Um é 6, outro é meia dúzia, mas não querem admitir isso. Então, o que é que a gente defende? A revogação da reforma da Previdência, inclusive para garantir que a aposentadoria seja um momento mais prazeroso para as pessoas. O que está acontecendo hoje? O servidor público estadual, ele praticamente gasta todo o dinheiro dele em medicamentos. Os salários são péssimos, as aposentadorias são ínfimas, e a realidade é de adoecimento das pessoas que não têm sequer o direito de sobreviver com um salário decente. Tréplica. Candidato Hélio Tréplica. Olha, na verdade, além dessa parte relacionada à parte social propriamente dita, de saúde, nós queremos trabalhar a área da educação. Graças a Deus é crescente o número de pessoas idosas que buscam uma outra qualificação profissional, e nós vamos ter que ter a estrutura de educação melhor preparada para esta área. Também na área da violência, foi no meu governo que nós criamos a Delegacia do Idoso,
não é? Onde passamos a ter ali um atendimento especial. Agora vamos ter que ir para uma etapa seguinte. Ok, candidato, pergunta agora do candidato Neto Sambaíba. O senhor pode dirigir a sua pergunta a qualquer um, menos ao candidato Wellington Dias, que o senhor já perguntou para ele no bloco passado. Perguntar ao Monsanto. O Piauí tem 500 mil deficientes físicos, auditivos e visuais, entre outros. Representa 14% da população piauiense. Tem uma lei estadual estabelecendo que cada empresa que tenha 100 empregados com carteira assinada, emprega um. E está errado, tinha que empregar 14 para ser justa. Você chegando ao governo do Estado, Monsanto, você ajusta essa lei ou tem outro tipo de política para os deficientes? Olha, nós fomos muito atentos aos deficientes do Estado do Piauí. Atento, que eu quero dizer que as escolas de fisioterapia foram no meu governo da UESP. E não ficaram aí, não, fisioterapia, porque dá essas enfermidades em jovem também. Nós chegamos em União, por exemplo, que era no interior, centro de tratamento de fisioterapia. Não tinha nenhum, não tinha nem a escola. Foi nós que criamos. E atenção especial a todos os deficientes. Aqui nós construímos, tecnicamente, com o professor Ubiraci, uma Ana Cordeiro, com quadras esportivas, tudo para deficientes. E lá na Secretaria de Educação, na época, tinha um determinado departamento que cuidava, dava até possibilidade de trabalho para eles, consertar cadeira, outros trabalhos que os especialistas achavam capacitados. O apoio integral às instituições dos cegos, dos surdos, foram criadas escolas de cegos. O serviço social cuidado por a professora Adalgisa dava uma atenção. E teve uma particularidade. A PAI, que é uma instituição ímpar, tinha poucas unidades. E nós, com um relacionamento com o líder da época, professor Cordão, expandimos essas ASPAI em quase todas as cidades importantes do estado do Piauí. Logo, em parceria, o Estado dando os instrumentos, os professores especializados, os pesquisadores. Então, foi um momento de avanço. Eles participavam até de Olimpíadas através da ação de nosso governo. Réplica. Olha, engraçado, foi criada a CI para cuidar dos deficientes, dos especiais. A APAI é a mais antiga entidade filantrópica do mundo e tem mais de 60 no estado do Piauí, inclusive com professores especializados para lidar com essas pessoas especiais. No entanto, a CI chegou e, ao invés de ser estruturada, a APAI, aparelhada, para poder lidar com esse tipo de tratamento, de avanço, de estudo e de cuidados especiais, foi competir. Inclusive, tem prefeituras que matriculam os especiais, porque cada especial recebe o dinheiro correspondente a 2 alunos normais. E isso, as prefeituras também não estão aparelhadas. Eu acho um crime qualquer governo que faça isso com os especiais do Piauí. O governo foi tão atuante que lá, aqui em Teresina, tem um Instituto de Pestalozzi que Vossa Excelência, fazendo uma visita, vai ver o carinho. Além dessa estrutura da educação, de uma parceria intensa com a PAI, que cresceram aí, elas em todas as cidades grandes, nós tínhamos a dedicação do serviço social, o carinho da dona Adalgisa para todas as famílias que tinham deficientes e encaminhavam para eles serem eficientes, como for no nosso. Finalizamos este 4º bloco, vamos fazer mais uma parada e voltamos na sequência para o último bloco do debate Cidade Verde.